Foi o jogo em que, pela primeira vez na temporada, havia uma expectativa pela escalação de um time que é o mais perto do que o Sport tem hoje de um time titular. Não havia uma ausência que você considere dos 11 principais, né? Então, o Florentino tinha pela primeira vez na temporada a chance de escalar o time titular. E teve também pela primeira vez na temporada, ou pela primeira vez desde aquela maratona, 2 dias de treino, né? De treino de verdade, né? Não só regenerativo, não só representação. Então, esse jogo, inclusive, é aquele que lá atrás eu tinha marcado como deadline para começar a avaliar o trabalho que vem sendo feito em 2022. Do que tinha à disposição, existia basicamente 10 nomes confirmados e uma interrogação. Eu li em perfis no Twitter que Florentino, de ontem para hoje, teria apenas uma dúvida sobre a posição ali de ponta esquerda, né? Se iria com o Juba, se iria com o garoto Paulinho, ou se daria uma nova chance a Denner, né? Um reforço que, como quase todos os reforços que o Sport trouxe, brasileiros ou estrangeiros, tá? Porque a turma tá com a história de que os estrangeiros não prestam, mas que brasileiros prestam, né? Dos que o Sport trouxe. Os fóruns do Ceará, né, que foi a melhor negociação que o Sport fez até aqui. E essa era a dúvida de Florentino. Na minha visão de Fred, o time titular do Sport, né, realmente teria uma mudança de uma peça em relação ao que Florentino escalou, mas não era na ponta esquerda. Tá? Essa peça seria a correção da maior lacuna do Sport hoje, que é a lacuna de não ter atacante de lado, começaria a ser corrigida pelo meio. Você faria uma dupla de volantes, justamente a do Ceará, com William Oliveira e Nares, colocava Blas como terceiro homem do meio de campo e deslocava Everton Felipe para um dos lados, possivelmente o esquerdo, jogando com Jaderson. Ou lá o K, tanto faz aí, poderia até ficar invertendo. E na frente, Rodrigão, porque de fato, né, depois da partida muito ruim que o Buffalo tinha feito contra o Santa Cruz, Rodrigão teria a escalação natural. Mas veja, não é porque eu tinha uma opinião de formação do time diferente da do treinador que eu vou dizer que a escolha por Juba foi uma escolha equivocada. Acho que para mim faz parte, tá? Qualquer um dos três lá que ele escolhesse. E detalhe, pelo que ele trabalhou na É um temporada, o critério natural era para. Juba. Exatamente, exatamente. Ele está É, seguindo o critério dele. A gente uma das. discorda desse critério há algum tempo, mas ele está sendo coerente com ele próprio, né? Uma das posições que ele tinha meio que definido era justamente a posição de Juba, né? Um cara que foi elemento de confiança aí dele, né? Desde quando nem tinha time direito para jogar e que respondeu de forma objetiva, né? Com as chances que teve. E não foi um grande jogador na maioria das partidas, mas foi objetivo. Então, Celso, a escalação foi ok, tá? Uhum. E os primeiros 10 minutos do jogo foram de opa, temos um time. 10 minutos de um futebol surpreendente até. Marcação em cima, boas Total. jogadas, transição, uma belíssima chance criada, inclusive uma bola espetacular de Juba. Deixa Rodrigão na cara do gol, o goleiro cai antes da jogada e Rodrigão bate de forma. O erro de Rodrigão nesse jogo é maior do que todos os erros de Buffalo no jogo anterior, tá? Sem dúvida, porra. Um erro absurdo, assim. Absurdo. Eu Absurdo, acho Fred. que Ele era ficou a única. constrangido no intervalo, quando ele foi perguntado na transmissão. Ele ficou constrangido. Ele falou em eu desequilibrei e tal. Eu acho que, Fred, assim, sinceramente, até pelas outras imagens, é difícil você não atribuir ao peso, tá? É, Difícil você não atribuir a um jogador que não tá que no perde ápice de esses sua gols, forma faz seus física. gols e perde esses gols, por isso que é um jogador desvalorizado no mercado e que aceita fazer um contrato de 3 meses, tá? É. Que atacante de nível médio aceita fazer um contrato de 3 meses, né? Um jogador que faz gols e perde gols e assim vai também não cabe também colocá-lo como grande culpado, não. Agora,
O Sport nesses jogos precisa fazer o gol, tá? Porque não faz o gol contra o Santa, não faz o gol ali, não faz o gol aqui. Precisa fazer os gols. Para que, quem sabe, o jogo flua, para que, quem sabe, o time perca um pouquinho da pressão que está sobre os ombros, mas o gol não saiu. E aí, com o passar do tempo, o Sport vai quase que como um imã sendo puxado, sendo sugado para repetir os seus erros, a lentidão, a previsibilidade e a insistência cansativa nas jogadas pela esquerda. Tá? É Antes do manco, jogo, é um time é, penso, Fred. É impressionante, pô. antes do jogo, lá na redação do ENE45, eu estava conversando com o Geraldo, né, que cobre o esporte para o ENE45, e Geraldo, ele defendia Juba, tal, na esquerda, e eu disse, veja só, se nessa quinta-feira o jogo fosse contra o Altos, o da Copa do Brasil, eu iria com Juba. Porque é a opção mais testada, é um cara que, em tese, consegue ter uma assistência, né? Algo do tipo. Mas contra o Botafogo eu não iria com Juba. Porque eu acho que, assim, é aquela lenga-lenga que eu tenho repetido, pô. Eu acho que o Sport não pode aceitar a limitação previamente. Eu acho que tem que colocar os atacantes para jogar. Tá silencioso, Celso. A nota de partida acaba sendo baixa do plano de jogo do É, esporte. É isso. limitado, E, né? e pior, tá? Fica penso, como a gente falou. Quando coloca Sander e Juba, o Sport acaba só jogando por ali. Só jogando por ali, numa insistência enorme, por uma única forma de atacar, tá? E assim o Sport ficou previsível, e assim o primeiro tempo se desenvolveu, com o Sport numa falsa superioridade, né? Chegava muito pouco, teve uma outra bola, né? Muito bem cruzada na área, acho que por Juba de novo, inclusive, né? O próprio Juba também. E que Rodrigão desviou de cabeça. Juba foi bem, tá? E Foi que bem. Rodrigão desviou de cabeça. Fez a parte que lhe cabia. Ele foi escalado para fazer isso e fez. Rodrigão desvia de cabeça e a bola passa muito perto do gol. Vem o segundo tempo, Celso. Eu perdi 2 minutinhos ali do segundo tempo. E quando eu liguei a televisão, assim, porque foi de uma mudança para outra que eu tava, de onde eu tava vendo, e quando eu liguei, eu tomei um susto com o Flávio em campo. E eu disse, não, ele tirou o Rodrigão, né? Quando eu vi Flávio tocando a bola, eu disse, tirou o Rodrigão. Porra, não esperava. Esperava que se fosse sair o Rodrigão, se aguentasse 45 minutos, pro Búfalo. Passou outra cena, eu vi o Rodrigão. Eu disse, porra, ele tirou Jaderson. Aí eu pensei, porra, ele tirou Jaderson e colocou o esquema, a tentativa que não existe de dois centroavantes. Eu acho que é a quarta ou a quinta vez que ele lança esses dois atacantes dentro dos jogos, né? Já acho que já trabalhou inclusive com todas as variações, com Flávio e Búfalo, com Flávio e Rodrigão, com Búfalo e Rodrigão. E em nenhum recorte, em nenhum momento deu certo. E quando minimamente parecia que poderia ter alguma chance de dar certo, era com o Búfalo, né? O Parraguês saindo da área um pouco. Flávio não tem a menor característica para isso, nem Rodrigão. Assim, foi um erro de leitura de Florentino, de execução. Absurdo, absurdo, absurdo. E Esse é um erro, Fred, que ele é um erro na raiz. Porque é, a gente fala disso aqui sempre. O treinador tem liberdade para fazer as escolhas dele e, tipo, bora ver o que é, as coisas fazendo sentido, beleza. Você vai pelo caminho que você quiser. Agora, não faz sentido você apostar num esquema com dois jogadores de referência diária quando você não tem um que tem qualidade para fazer esse papel, para desempenhar esse papel. Não existe isso, o esporte dobrar a quantidade de jogadores abaixo da média ali naquele setor. Quando você, para um esquema ser funcional hoje, é importante você ter um jogador de referência, você jogando como o esporte estava em casa contra o Botafogo, é de fato importante, e vejo como algo, um atalho, um caminho natural, você tem um jogador de referência diária, beleza, vamos jogar com um dos dois. Com os dois? Mas por quê, pô? Com os dois por quê? Não, a não lacuna, tem. Celso, é a lacuna dos lados, né? É a lacuna dos lados. Que É. ele tenta corrigir pelos atacantes, pelos laterais,
desistiu de tentar corrigir pelos lados, né? Desistiu. E não tenta corrigir pelaquela solução que eu dei que me parece a melhor, que é a solução de Nares e William, Blas adiantado. Acho que Blas não deve jogar de segundo volante. Só que, Celso, a segunda substituição que ele faz é tirar Juba e colocar Paulinho. E é aí que que aquele meu conceito sobre Juba, começar com Juba, ele é o conceito chave. Que é o seguinte, para jogar 40 minutos, 35 minutos, eu preferia Juba para tentar o gol. Tá entendendo? Você tem que começar com o atacante para ter um time equilibrado. Se o time não está equilibrado, aí você lança a mão do que você tem, tá? Que para mim era muito melhor para o Sport tentar o gol, seja o primeiro gol para uma vitória ou depois o gol com empate, com o Juba. Porque ele é uma saída que não é a ideal, mas é mais testada e mais eficiente e mais regular do que os que têm jogado. Eu não acho que Paulinho deve ser o titular. Eu não acho que Cristiano deve ser o titular. Eu não acho que Negas deve ser o titular. Eu não acho que Alanzinho deve ser o titular. Que Denner deve jogar por ali. Eu não acho isso. Eu só acho que eles têm que jogar. E o ponto de partida tem que ser com eles. E não com dois centroavantes. E não com a dobra Sander e Juba. Se tiver para ser uma dobra, eu prefiro a dobra do outro lado, que Everton tem uma característica de ponta melhor do que Juba. Everton, cara, tem jogado muito mal, tá? Nessa temporada, Everton lateral direito. Mas, ok, tava começando a melhorar, teve a lesão, voltou hoje. Mas se fosse para ter um lateral de ponta, o melhor é Everton, pô. Que foi muito melhor do que Juba quando acionado ali em 2020. Aquela reta final ali com Jair Ventura. Foi muito bem Everton na ponta, mas muito bem. Muito melhor do que Juba jogou na ponta todas as vezes. Ah, Ezequiel é fraco? Sander também é. E pode colocar o Fábio Alemão. Se é para dobrar, eu prefiro dobrar lá. Sem brincadeira. Se é para dobrar um lado, eu prefiro dobrar o lado direito. Tá? Mas aí o treinador fez isso e o Sport morreu em campo e ficou vulnerável a levar um gol da forma que levou. Né? Dificilmente sairia de outra forma. E o gol saiu, uma falha. Esse gol foi amadurecendo, né? Desde o É, início do jogo, porque o é uma falta Botafogo ali, um cruzamento aqui. e sempre no mesmo estilo, é isso que eu tô querendo É. dizer. Sim, Sabe? teve uma Ele bola. foi, explo, ele foi explorando esses cruzamentos mais fechados ali, explorando inclusive a insegurança de Maílson, que voltou a aparecer nessas saídas. Acho que Maílson foi mal, bem mal aí nas tentativas de cortar essas bolas do Botafogo, que era basicamente a única é, via que o Botafogo tentava para furar o gol do Sport, né? Celso. E aí, assim, a área na bola do segundo gol estava muito tumultuada, né? A pequena área muito tumultuada. Essa seria uma saída difícil do gol, mas eu concordo porque não foi a única, né, do jogo que ele deu Isso. uma segurada. Mas, né, acontece, velho. Salvou no jogo, entregou. Acho que se entregou a falha que também foi de Thierry, né? Que deixou o cara subir ali, a bola volta, ninguém corta. Gol normal, velho. Gol de falha de goleiro, de falha de defesa. E aí o problema, Celso, é que você leva o gol e você sabe que não vai empatar, que você não vai ter chance, que você não tem a iminência, porque o treinador já deixou tudo tão bagunçado naquele momento que não tem mais o que fazer. Tá tanta bagunça em campo. Porque assim, ele vai tirar Flávio? Deveria ter tirado. Ele tirou uma vez, com 5 minutos que ele entrou. Deveria ter tirado de novo. Tá? Deveria ter tirado de novo. Talvez não tenha Não tirado tirou. justamente por ter tirado antes, né? Aí ficou aquela bagunça. O que é que o Flávio acrescentaria? Ficou perdido no jogo, perdido. Muito ruim o trabalho, tá? Muito ruim a leitura e o trabalho de Florentin nesse jogo, tá? Então, errou, né? Não errou na escalação, mas errou ali desde a primeira substituição e, sobretudo, na primeira substituição, tá? Foi. Bagunçou Se ele muito, ele não volta, conseguiu reorganizar, né? se ele não coloca os dois centroavantes, ele teria chance de reorganizar até levando o gol, mas desorganizou de uma forma assim que era incorrigível e não conseguiu mais corrigir, tá? Erro grave dele, tá? É óbvio que é um erro grave dele,